Agora vai ter uma entrada de uma Bíblia, porque o nosso conselheiro Marcos, ele vai falar um pouquinho do amor de Jesus, a mensagem, a palavra, que é muito bom, né? A parte espiritual nunca nos pode faltar, né? Maranata. Ô, glória. Boa noite a todos. É um momento muito especial essa noite, né? Eu fico muito emocionado todas as vezes que eu vejo algo assim a respeito dos desbravadores ou aventureiros. Eu tive meus primeiros filhos nos desbravadores, né? Já estão. E agora os mais novos nos aventureiros, nós decidimos tomar essa decisão de entrar junto com eles, para dar esse apoio, né? E eu confesso a vocês que no clube que a gente presenciava dos desbravadores, nós tínhamos lá o diretor Moisés, e ele é um chorão, né? Eu estou indo pelo mesmo caminho que ele, parece que eu estou sendo discípulo, que eu fico muito emotivo, com as músicas, com tudo, né? E nessa noite ainda mais especial, que eu estou completando 6 anos de casado com a minha esposa Ellen. E nós estamos realmente muito felizes nesse momento. Bem, antes de mais nada, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Êxodo 16. Eu tenho aqui a responsabilidade de pregar não só para a igreja, mas também para nossos aventureiros. Então, vou tentar falar aqui de uma linguagem para eles também, tá bom? Êxodo, capítulo 16. Vamos falar de uma história, que é uma das histórias mais bonitas que nós também encontramos na Bíblia, onde o povo foi sustentado verdadeiramente pelas mãos do Senhor. Bem, nesse momento eu gostaria de falar com os aventureiros. Crianças, olhem aqui para mim. Vocês trouxeram a Bíblia de vocês? Está todo mundo desarmado, hein? Então, nós vamos contar uma história. Mas antes de contar essa história, eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês têm alguma lembrança de vocês de uma comida bem gostosa que a mamãe e o papai fizeram para vocês? Vocês lembram de uma comida assim bem gostosa? Quem é que lembra que pode falar uma comida? Pode falar. Pode falar, Marcelo. Você não vale, né? Lasanha. Lasanha também. Então, quando eu era criança, minha mãe fazia uma comida para mim. As pessoas aqui mais velhas, né? Eu estou com 45, de repente, lembram disso. A minha mãe fazia um tutu de feijão. Quantos aqui lembram? Quantos aqui já comeram tutu de feijão assim, com a mão? A mãe amassa com a mão e dá assim na boca do filho. Acho que é capitão, né, que chama o nome disso. É uma delícia, e eu me lembro disso até hoje. Minha mãe, graças a Deus, ainda é viva, né? Eu não posso mais pedir ela para fazer isso, mas era uma delícia. E falando de comida, nós vamos falar exatamente disso aqui em Êxodo, capítulo 16. Vou ler aqui para vocês. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena oração. Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus, eterno Pai, nesse momento nós vamos ler a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos revele aqui, Senhor Deus, nos
ilumine através da Tua palavra aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Que o Senhor fale primeiramente a mim, Pai. Que eu seja um canal de bênção em Tuas mãos, para que também nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer, todo o seu propósito sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, no capítulo 16 diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos nas mãos do Senhor na terra do Egito, quando éramos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão. Bem, nós vemos aqui um relato de um povo que sai do deserto, que sai das mãos do faraó, né, e vai para o deserto, atravessa o Mar Vermelho, e nesse momento eles se encontram no deserto de Sim, antes de chegar ao Sinai. Vocês lembram o que Deus deu ao povo de Israel lá no Sinai? Quem lembra o que Moisés recebeu, que foi escrito diretamente dos dedos de Deus? Os 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20. Mas aqui nós estamos em Êxodo 16. E o povo, quando ele sai dali de Faraó, e Deus faz aquela maravilha de abrir o Mar Vermelho, e o povo vê aquele milagre, né, daquele mar se abrir, eles poderem passar em seco, e logo depois Faraó ali, todo o seu exército ser destruído pelas mãos poderosas do Senhor. Agora, nós entendemos que eles, quando saíram ali da terra do Egito, eles levaram todos os despojos, levaram comidas, levaram gados, levaram os animais. Porém, a palavra de Deus diz que 45 dias depois, pela quantidade de pessoas, eles já estavam com fome. Já tinha acabado todo o seu mantimento. Tudo aquilo que eles tinham para comer tinha acabado. E agora eles tinham que ficar em cima de Moisés. Moisés, começaram a murmurar com Moisés, né? Moisés, nós não temos mais o que comer. O Senhor tirou a gente lá do Egito para a gente vir morrer aqui no deserto de fome. E o interessante é que, nesse momento, nós tiramos a nossa primeira lição aqui dessa noite. Eu vou fazer um sermonete para vocês, tá bom? Devido à hora. Então, a primeira coisa que nós vemos é que o povo, mesmo depois de assistir toda aquela situação, de ver Deus abrir o Mar Vermelho, de ver toda aquela maravilha, nós vemos que antes também o povo precisava de água, porque acabou a água, e Deus foi lá e também deu a providência da água para eles, e agora o povo está sem comida. E o que nós entendemos aqui nesse momento? Que a ingratidão bate, né? Ainda que nós precisamos entender, né, que Deus faz um milagre na vida de cada um de nós, mas tem momentos que a pessoa fica ali, Senhor, e agora? E nesse momento, nós vemos na palavra de Deus que o povo estava murmurando, e Moisés diz para eles, que vocês não estão murmurando contra mim. Quem somos nós para vocês falarem contra mim? Vocês estão murmurando contra Deus. Deus, Ele fez tudo o que podia fazer por vocês, libertou vocês do deserto e agora vocês estão reclamando. Só que Deus é um Deus maravilhoso. E Deus disse para ele que eles iam se fartar de pão. E eles ficaram imaginando, pão? Né? Como que no deserto nós vamos plantar trigo e fazer com que a gente venha moer esse trigo e o trigo venha, né, a gente venha fazer pão. Então, nós lemos aqui, no versículo 4, disse assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia porção, para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colher a cada dia. Muitas vezes nós escutamos falar a respeito do sábado, né? E muitas pessoas dizem assim, não, o sábado foi dado a Moisés em Êxodo 20. Só que se você olhar a sua Bíblia, você está em Êxodo 16. Então, essa cultura do sábado já vem há muito tempo.
Êxodo 20 foi apenas uma concretização daquilo que o povo já era acostumado a fazer, que era guardar o sábado. Por que eu estou falando isso? Porque no sexto dia Deus já mandou que eles colhessem em dobro, para que no sábado eles não saíssem para colher. Porque se eles fossem para o campo colher, eles não iam achar nada. Porque era o dia que Deus queria que eles ficassem à disposição dele, ficassem ali realmente servindo a ele. E o interessante é que mais à frente, adiantando aqui um pouco, nós vamos ver no versículo 20. Nós vamos ver uma situação de que Deus diz a ele que eles escolhessem, quando chegassem no final do dia, que eles escolhessem uma porção de 2 gomers, né, que era referente a mais ou menos 2 litros, 1 gomer, né, referente a 2 litros, e essa porção eles tinham que comer e pegar para aquele dia, não podiam deixar para o dia seguinte. É mais um momento em que Deus pede que o povo confiasse nele, que a cada dia nós possamos viver diante de Deus, esperando que a cada dia Ele vai dar o nosso pão, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Às vezes nós ficamos tão preocupados, fazemos tanto esforço, deixamos de estar com nossos filhos, tentando trabalhar até a madrugada, achando que aquilo ali vai fazer com que a gente fique mais rico, que a gente ganhe algo mais. E Deus está dizendo, não, pegue o suficiente para esse dia. A cada dia é o suficiente, porque eu estou com você todos os dias. E a todo dia eu vou dar a sua porção necessária para que você possa viver. Porém, o povo não respeitou. Versículo 20 diz assim, eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Porque mesmo assim desobedeceram a lei do Senhor. Deus disse que era para ser para aquele dia. Então, crianças, algo muito interessante que a gente pode aprender com essa lição é que nós devemos obedecer sempre nossos pais, aquilo que eles têm para nos ensinar. Às vezes nós não entendemos, né? Às vezes a gente quer comer um doce antes da comida, não é isso? A gente vê uma sobremesa gostosa e fala assim, quero comer. Mas o papai e a mamãe dizem, não, primeiro vocês têm que comer isso aqui. A sobremesa vem depois. Para que a gente não possa se sentir mal, né? E a última lição que nós entendemos aqui é justamente essa questão da obediência. Então nós vemos aqui, o versículo 25 diz assim, então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e minhas leis? Que essa palavra nessa noite possa refletir no coração de todos nós, que a gente possa entender que através de uma desobediência a gente pode ter consequências. Por isso é que nós devemos estar sempre diante de Deus, né, da obediência de Deus. Eu queria ler um último versículo com vocês, que é a concretização disso que nós lemos aqui, dessa passagem de Moisés. Está lá em João, capítulo 6, no versículo 32. Nessa passagem de João, Jesus, ele é meio que confrontado a provar quem ele é. Porque o povo os judeus daquela época, né, eles não criam que Jesus era um Messias, e naquele momento eles queriam saber exatamente quem Jesus era. E o que Jesus fez nessa situação aqui? Jesus, ele naquele momento, precisava alimentar uma multidão de pessoas. Ele pegou de apenas uma criança, 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão. E no versículo 33 do capítulo 6, diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 35 diz, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele
que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, que essa noite, né, já início da semana, já entramos no domingo, né? Primeiro dia da semana, que vocês possam meditar nessa palavra e crer que Jesus é o pão da vida, que Ele é o nosso alimento, Ele é o pão que desceu do céu para cada um de nós. Que nós possamos estar firmes nele e que nós possamos crer que Ele pode nos dar o nosso sustento e que nós não precisamos nos matar de trabalhar. A partir do momento que nós cremos que Deus, Ele provê o nosso pão a cada dia na medida certa de cada um. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento, fazer uma oração? Feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nós estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, entendendo, Senhor Deus, o verdadeiro sentido do pão do céu, daquele maná, Senhor, que o Senhor enviou para o povo de Israel, que é o mesmo maná, Senhor Deus, que nós nos alimentamos hoje, que é Jesus, é o pão da vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado pelos aventureiros, obrigado por essa iniciativa da Igreja Adventista, de ter um clube de aventureiros, de ter um trabalho tão especial que cuida tão bem dessas crianças, Pai. Continue cuidando de cada um de nós e nos ajude a ser, Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerrou, mas a gente tem um lanchinho ali, quem quiser ficar, tá? Não é muita coisa, mas pelo menos para não passar em branco, mas muito obrigado vocês, visitantes que vieram, né? E muito obrigado, né, os irmãos também que vieram, e que vocês tenham uma boa semana e cheio de bênção, né? Vão com Deus. Saudação, JA. Fica com Deus.